2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Amém? Até aqui por enquanto. Nós temos aqui uma epístola do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, onde Paulo aqui faz algumas recomendações. Algumas traduções, aqui no versículo 6, nós lemos aqui que Paulo diz: por este motivo te lembro que despertes. E algumas traduções diz que admoesto, e outras traduções diz exorto-vos que desperte. Exorto que desperte o dom de Deus que habita em ti. Nós queremos falar um pouquinho sobre o dom de Deus que habita em nós. Aleluia! Todos nós temos um dom de Deus nas nossas vidas. Todos nós temos um chamado de Deus para as nossas vidas. Todos nós temos uma obra a qual Deus conta comigo e com cada um de nós. Mas vale lembrar que nem sempre nós estamos com esse dom aflorado, vamos dizer assim. Muitas vezes nós passamos por situações onde esse dom de Deus que há em nós precisa ser despertado. Paulo ele vem falando aqui, dando graças a Deus pela vida de Timóteo, tendo Timóteo ali em grande estima, falando que não esquece de orar por Timóteo, que conhece aqui a fé de Timóteo, uma fé não fingida, uma fé sincera, uma fé íntegra no Senhor. Mas o que acontece é que, por algum motivo, o jovem Timóteo não está com o dom de Deus despertado na sua vida. E esse dom de Deus foi dado através da ministração do apóstolo Paulo. Ele diz aqui que o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Então, quer dizer, existia aqui na situação um dom de Deus para a vida de Timóteo, a qual estava aqui, vamos dizer assim, apagado. E o que leva, irmãos, a esse dom de Deus, muitas vezes, apagar as nossas vidas? Timóteo, nós sabemos que, apesar de ele ser um jovem, muito usado por Deus aqui, Paulo faz diversas recomendações a respeito de Timóteo, para que ninguém desprezasse a sua mocidade. Era um jovem valente, um jovem ali com grande ímpeto para pregar a palavra de Deus. Mas a Bíblia também diz que Timóteo tinha algumas enfermidades, tanto que em alguma passagem Paulo diz: recomendo que faça um pouco do uso de vinho, não somente de água, para as suas constantes enfermidades ou dores no estômago. Timóteo possuía algumas enfermidades. E o que leva na nossa caminhada, muitas vezes, o dom de Deus que habita em nós esfriar? Notem que a nossa vida espiritual, ela poderia ser constante, não é? Mas ela oscila. Ou será que é só a minha? Ela oscila. Tem época que nós estamos,
ali no esportes, na presença do Senhor. Tem épocas que os problemas, isso não implica, irmãos, em salvação, isso não implica em falta de fé, implica na nossa humanidade. Porque quem que é super crente aqui? Quem que suporta tudo e está todo dia ali na mesma fé, no mesmo ímpeto, dando glória a Deus, aleluia? Não é assim. Muitas vezes nós nos entristecemos, nós nos abatemos, nós ficamos às vezes até prostrados. Isso sobrevém. É verdade ou não é? Nós nos sentimos assim. E Deus, Ele vem como nesta noite, como já foi falado, já foi louvado aqui, Ele sopra o seu Espírito no meio do seu povo. Jesus é aquele que quando chega, aquele que já está morto há 4 dias, Ele volta a ficar em pé. Porque na presença do Senhor não é impossível. O Senhor é aquele que nos revigora, que nos fortalece, que nos levanta a cada dia. Por isso nós precisamos da presença de Deus cotidianamente. E às vezes até é difícil para a gente falar isso aqui, porque muitas vezes a situação das nossas vidas diz totalmente o contrário. Já parou para pensar que muitas vezes Deus te usa no momento que você mais acha improvável dele te usar? Já aconteceu isso com os irmãos? Às vezes Deus te usa no momento mais improvável que Ele possa te usar. Já viu aquela situação onde você visita o lar de um enfermo para querer consolar alguém? E você sai de lá consolado? Você chega numa casa ali onde tem alguém com uma enfermidade, às vezes uma enfermidade até num estágio ali terminal, e você fica ali meio sem jeito, sem saber o que dizer, e a pessoa que haveria de ser consolada, ela acaba te consolando. Isso é graça, isso é dom de Deus que habita em nós, é algo que é dádiva de Deus para as nossas vidas, e muitas vezes nós não compreendemos. Por isso que a palavra de Deus diz que quando nós estamos fracos, aí é que nós somos fortes, porque a nossa fé se aperfeiçoa em fraqueza. Porque quando eu me acho forte, eu estou muitas vezes estribado na minha própria força, no meu próprio conhecimento, naquilo que eu acredito que vai dar certo. Mas quando me falta a convicção, me falta a esperança, me falta o chão, parece que o chão se abre debaixo dos meus pés, eu não tenho outra alternativa além de confiar em Deus. Eu caio nos pés do Senhor e falo: Senhor, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E Deus começa a agir por nós, porque nós não nos estribamos na nossa própria força. Nós passamos a depender verdadeiramente do Senhor. Imagina agora, eu falei hoje pela manhã aqui, nós fomos a um culto ontem, lá no Jardim Maristela, onde um pastor, o pastor Manuel, do Parque Bristol, a família toda dele, os pais, os irmãos estão lá na Flórida. E os irmãos sabem da situação que eles estão vivendo lá nos Estados Unidos, lá na Flórida, em Miami, por causa do furacão. E ele disse assim, ele pedindo oração à igreja, crendo que Jesus é poderoso para fazer uma obra e guardar a sua família. Quer dizer, é o tipo da situação que você depende 100% de Deus. Você vai fazer o quê? Você vai lá segurar o furacão? Não dá. Você vai lá correr para tirar eles de lá? Não tem como. As estradas estavam todas congestionadas ali, um tumulto, um caos na região. Então eu caí aos pés do Senhor. Senhor, guarda a minha família, guarda os meus familiares, guarda, Senhor, livra do mal. Aleluia. A nossa fé é colocada em ação. O dom de Deus que habita em nós, ele é despertado por causa das adversidades. E Timóteo aqui estava sendo exortado pelo apóstolo Paulo, talvez eu não sei se por uma enfermidade, eu não sei por qual motivo, mas o dom de Deus que habitava nele estava sendo sufocado ou apagado. E a vontade aqui do apóstolo Paulo era que esse dom fosse vivificado. Timóteo, lembra do dom de Deus que há em ti, rapaz. Você não está sozinho. Deus colocou algo especial dele próprio na sua vida. Quando Deus quer nos usar, não é pelo nosso mérito,
não é pela nossa força, não é pela nossa sabedoria, não é pela nossa capacidade, mas é por graça. É por aquilo que Deus coloca em nós. Ainda que a gente não compreenda, ainda que a gente às vezes não consegue entender, mas Senhor, por que disso, por que daquilo, por que daquilo outro? E Deus diz: filho, a sua fé se aperfeiçoa na fraqueza. É assim que eu te moldo, é assim que eu te lapido, é assim que eu te mostro que você depende de mim. E a gente precisa ir entendendo essas coisas. Muitas vezes as enfermidades fazem com que a pessoa pare, a pessoa prostre, a pessoa fique sem força para caminhar, porque não é fácil, irmãos. Nós somos humanos, nós temos o nosso corpo, nós sentimos a carga, o peso. Muitas vezes o desânimo, o cansaço vem sobre nós. Eu digo isso, eu posso falar por mim, a gente estando na frente da igreja. Quantas vezes a gente absorve problemas? A gente vai absorvendo problemas de outras pessoas e a gente já tem os nossos. E a gente ora, intercede e pensa: poxa, fulano precisa disso, o irmão está passando por aquilo, a irmã precisa daquilo, e a gente vai absorvendo. Chega uma hora que a estrutura parece que fica fraca. Chega uma hora que parece que a nossa estrutura ali, ela quer balançar. E Deus fala: lembra do dom que eu coloquei em ti. Eu é que te fortaleço. Glória a Deus. Eu é que te capacito para você lidar com os seus problemas e ajudar o teu próximo. Eu fico pensando muitas vezes no desânimo que sobrevém nas pessoas. Imagina, eu vejo aqui muitas vezes os jovens ensaiando aqui aos finais de semana, se dedicando. Aí erra alguma coisa na hora de louvar, alguém vem e diz: ah, eu estou errado, ou fez aquilo. Poxa, a pessoa abriu mão de estar indo a um shopping, de estar indo a um churrasco, de estar indo sair para qualquer lugar com os amigos, se divertir, preparando algo para estar aqui na casa do Senhor, que às vezes por causa de um errinho, vem alguém e critica. Vem alguém para querer fazer esmorecer, vem alguém para querer fazer voltar para trás, vem alguém para desconsiderar aquilo que a pessoa está fazendo. Isso traz tristeza, e isso às vezes sufoca o dom de Deus. Não, vamos fazer o contrário. Vai em frente. Deus Aleluia. É contigo. Deus é aquele que te fortalece. Deus é aquele que te levanta. Deus é aquele que te sustenta, que te capacita. Isso que aconteceu aqui com Timóteo, aconteceu com vários homens de Deus. Lembra de Moisés? Quando ele tinha ali que aconselhar, julgar as causas lá no deserto. Mais de 1 milhão de pessoas, alguns estudiosos dizem 1 milhão, outros dizem 2 milhões, não sei a quantia exata, mas era muita gente. E os problemas sendo trazidos a Moisés, aí o sogro de Moisés chega ali, olha para aquela situação, fala: Moisés, você não vai dar conta. Talvez alguém dissesse assim: ele é Moisés, foi levantado por Deus para ser o libertador do povo, esse homem aguenta tudo, esse homem orou, o mar vermelho se abriu, esse homem ali orou a Deus e as pragas do Egito vieram. Esse homem é aquele que colocou a mão no peito, a mão ficou leprosa, depois ele orou, a mão ficou sã. Esse homem é aquele que jogou o cajado no chão, virou uma cobra, depois ele foi lá, pegou, voltou a ser um cajado. Esse homem é homem de Deus. Glória a Deus. Mas ele era homem. E chega um determinado momento que o sogro de Moisés olha para ele e fala: você vai morrer. Você não vai aguentar isso tudo que está sobre você. Separa alguns anciãos, cada um por maioral da sua casa, e divide para que eles possam orientar, aconselhar e julgar o povo, e tragam a ti somente as causas mais difíceis, porque senão você não vai dar conta, Moisés. Isso vai te consumir. E às vezes os problemas vêm sobre nós de uma maneira tal que parece que vão nos consumir. Mas aí Deus olha para nós. Aleluia. E fala assim: desperta. Glória a o dom Deus. que existe em ti, a qual te foi dado por imposição de mão, a qual é uma propriedade particular de Deus, que foi colocada em nós, um atributo de Deus, uma porção do próprio Deus inserida em nós, a qual é despertada pelo Espírito de Deus e nos coloca de pé novamente.
A gente precisa entender, irmãos, as nossas limitações. Porque quando eu compreendo a minha limitação, eu consigo recorrer a Deus. Quando eu não estou dando conta. Porque não adianta eu querer fazer tudo. Não adianta eu querer achar que eu posso tudo. Lembra do caso de Elias? Elias foi lá, enfrentou Acabe, enfrentou 450 profetas de Baal, sozinho, o povo em cima do muro, Elias indo lá, desafiando 450 profetas de Baal, a coragem desse homem, a direção de Deus na vida desse homem, a ousadia no espírito na vida de Elias. Depois de meio-dia dos profetas de Baal lá invocando a Baal para que consumissem o holocausto, ali o sacrifício e nada, Elias ainda zombando, fala mais alto, vai ver que Baal não ouve muito bem. Cansaram, terminaram, posso agora, é a minha vez? Pode ir agora você. Elias vai lá, repara o altar, Aleluia. arruma aquilo que está errado, rega ali aquele altar, e depois ele faz uma oração simples. Aleluia. Se o Senhor é Deus, Oh, glória. que desta Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que o Senhor vem e brada uma rajada de fogo do céu, que consome o holocausto ali sobre o altar, lambe as águas ao redor ali, seca aquelas águas. E Elias dá uma ordem para que os profetas de Baal fossem mortos à espada ali. Um único homem, na direção de Deus, fez tudo isso. O dom de Deus na vida de Elias aqui estava despertado. Elias sai dessa circunstância, dessa ocasião. Jezabel fica sabendo do que aconteceu, e ela, irada, manda uma mensagem para Elias: avisa Elias que ele vai morrer, porque ele matou os 450 profetas de Baal. O que acontece com Elias? Desanima, se sente fraco. Os milagres de Deus acontecem na vida de Elias e ele nem percebe. Uma comida que Deus preparou para ele, ele andou 40 dias. Se esconde numa caverna, só para Deus ir falar com ele. O que fazes aqui, Elias? O dom de Deus foi despertado novamente na vida de Elias. Aleluia. Porque a vida de Elias ali, o dom murchou, se esvaiu por causa das aflições, da perseguição e da ameaça. Talvez alguém pense assim: mas irmão, esse negócio é meio insano. Como é que pode alguém que teve coragem de enfrentar 450 homens, os profetas de Baal, sozinho, se sentir dessa maneira por causa da ameaça de uma mulher? E às vezes não é assim. Não existem situações que parecem simples, porém mexem com a estrutura. E não adianta, porque nós somos seres humanos. E nós precisamos ter isso em mente, porque Deus, Ele quer vivificar o dom que Ele colocou em cada um de nós aqui nesta noite. O Senhor, Ele quer encher-nos nessa noite, como foi dito aqui, como foi louvado. A gente não vai sair daqui hoje da mesma maneira que nós entramos, não. Nós vamos sair daqui fortalecidos, vivificados pelo Espírito de Deus, porque Deus, Ele está zelando por nós. Amém. Quantas vezes nós chegamos na igreja, muitas vezes nos arrastando, e Deus nos enche, nos levanta, nos fortalece. Vai lá, filho, você tem comida agora para caminhar mais 40 dias. Quando tiver fome, você tem que estar aqui de volta, porque vai ter mais comida para você. Deus mandava o maná no deserto para o povo, de vez em quando? Era de vez em quando? Todo dia. Ah, mas havia um dia que era dia de descanso. O que Deus fazia? No dia anterior dava a porção dobrada. Aleluia.
Você crê que Deus te alimenta nesta noite? Aleluia. Você Glória crê a que Deus. Deus é contínuo nesta noite? Você crê que Deus vai fazer brotar dentro de você uma força que você não vai conseguir explicar para ninguém, mas você vai saber que é Deus quem está te fortalecendo aqui nesta noite, porque o Espírito dele habita em ti, o dom de Deus habita na sua vida, e você veio aqui nessa noite para que esse dom fosse vivificado. Muitas vezes o desprezo tenta nos fazer parar. O desprezo. Irmão, mas tem gente desprezada na igreja? Tem gente que não é valorizada? Tem. Os irmãos conhecem a história de Jefté? Já viram a história de Jefté? Quem lembra da história de Jefté? Vamos voltar um pouquinho. Juízes, capítulo 11. Vamos ler aqui um pouquinho para a gente deixar isso mais claro. Versículo 1 diz assim: Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso. O que Jefté era? Pode falar, o que ele era? Valente e valoroso. Valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. Aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E aconteceu que, com os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: Vem e semos por cabeça para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me aborrecestes a mim, e não me repeliste da casa de meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim, quando estais em aperto? Olha a história de Jefté. O que Jefté era? Valente e valoroso. Sabe diante de quem Jefté era isso? Aos olhos de Deus. Valente e valoroso. Mas o que Jefté era para os seus irmãos? Filho de uma prostituta. Gileade, pai de Jefté, teve um caso com uma mulher prostituta, e desse caso, desse relacionamento, nasceu Jefté. Só que ele era casado, ele tinha uma esposa. E os outros irmãos de Jefté eram filhos da esposa legítima de Gileade. Quando eles começaram a crescer, ali todos juntos, os irmãos se rebelam contra Jefté. Escuta, você não vai herdar conosco não, porque você é filho de uma prostituta. Você não serve para estar conosco aqui. Você não vai ficar aqui conosco. E Jefté foi humilhado. Jefté foi escorraçado pelos seus próprios irmãos. A ponto que a Bíblia diz que Jefté foi habitar numa terra chamada Terra de Tobi, e se ajuntou lá com alguns homens levianos. Talvez alguém olhava ali para Jefté e dizia assim: bom, esse aí está acabado. Esse aí não tem mais jeito para ele. Esse aí é filho de uma prostituta, está andando com gente que não presta agora. Final desse aí agora não vai ser bom. Mas havia um dom de Deus na vida. Aleluia. Sabe o que Jefté era para Deus? Valente e valoroso. Glória a Deus. Quantas pessoas que são desprezadas, quantas pessoas que talvez aos olhos humanos não tenham mais valor, mas diante do Senhor, Deus olha para você e diz assim: é valente,
é valoroso. Aleluia. Sabe por quê? Porque tem algo do próprio Deus na vida dessa pessoa. Existe um dom dado pelo próprio Deus na vida dessa pessoa. E a Bíblia diz que passa um tempo, os filhos de Amon vão fazer guerra contra Israel. Os filhos de Amon vão lá pelejar contra Israel. E o povo ali não dá conta da afronta. Ficam com medo. Não tinha ninguém valente no meio daqueles homens. Não tinha ninguém valoroso no meio daqueles homens. Quando Deus quer te honrar, irmãos, Ele coloca você na posição onde Ele vai te honrar. Quando Deus quer te honrar, não tem situação que te desonre, porque a honra vem de Deus, a vitória vem do Senhor. Aleluia. O dom que habita em nós não é nosso, ele vem de Deus. Foi nos dado pelo próprio Deus, e é Deus quem nos levanta naquela situação. E os anciãos de Israel vão até Jefité, lá na terra de Tobi. Falam assim: Jefité, os filhos de Amon estão vindo contra nós para pelejar, e nós precisamos de você para nos guiar nessa batalha. O que Jefité responde para eles? Mas escuta, por que vocês estão vindo me procurar? Eu não sou o filho da prostituta? Eu não sou aquele sem valor que não ia dar com os meus irmãos? Não tem gente boa lá para dirigir vocês? Não tem gente boa lá para dar vitória para vocês? Não tem gente boa lá para dar direção nessa batalha para vocês? Não, Jefité, nós queremos você. Então tudo bem, se for para ser assim eu vou, mas vocês vão me colocar por cabeça em Israel. Vocês vão me colocar na posição que Deus me chamou para ocupar. Vocês vão me colocar na posição do dom que Deus colocou em mim, porque Jefité sabia que ele era diante de Deus valente e valoroso. Ninguém apaga aquilo que Deus colocou em você. Ninguém apaga a força, o dom que Deus colocou na sua vida. Aleluia. Ainda que muitas vezes ele esteja ali como uma brasinha quase se apagando, no momento certo o Espírito de Deus vem, e ele vem como um combustível para que esse fogo se alastre dentro de você. Aleluia. Esse santo fogo vindo do Espírito de Deus te coloca ali novamente em chamas diante de Deus, te fortalecendo, te preparando para você caminhar, te preparando para você ir em frente, você sabendo que Deus tem algo contigo na sua vida. E Jefité vai, e os irmãos ali têm que ver Jefité liderar o exército. Eles têm que contemplar Jefité está ali na frente e Deus dá vitória. Porque Jefité é valente e valoroso. Você tem um valor. Aleluia. Não deixe o inimigo dizer o contrário. Muitas vezes o inimigo quer fazer nos acreditar que já não há mais valor em nós, que não há mais esperança para nós, que não tem mais algo no que a gente possa confiar. A nossa força parece que se esvai. Aí o Senhor ele vem e sopra. Aleluia. Nós somos vivificados novamente. O Senhor nos alimenta, o Senhor nos enche, nos fortalece, e o Senhor nos prepara para continuarmos caminhando na sua presença. Veja, comece a entender aquilo que Deus faz. Lembra de Davi? Lembra o que ele chega na casa de Jessé com a missão ali de ungir um dos filhos de Jessé? E ali, um era general, um era soldado, só homem valoroso aos olhos humanos. O próprio Samuel olha, bom, deve ser esse aqui. Deus, não é esse aí não, Samuel. Samuel vira para Jessé, manda outro. Bom, deve ser esse aqui então, ó, como é forte, como é preparado, homem de guerra. Aí Deus fala, não, também não é esse não. Aí Samuel fala, manda outro. Ah, deve ser esse aqui é, com certeza é ele.
Deus dá uma dura ali em Samuel. Samuel, eu não vejo como vocês veem, mas eu olho segundo o coração. Aleluia. Eu vejo o que está lá dentro. Até o ponto de que todos os filhos de Jessé passam ali. E Samuel questiona: não tem mais varão aqui na tua casa? Ah, Jessé lembra: tem um ainda. Tem um rapazinho, pastor de ovelhas, está lá fora cuidando das ovelhas, desprezado pelo próprio pai. Está lá cuidando das ovelhas, nem me lembrei dele, franzininho. A Bíblia diz que ele é ali de gentil aspecto, novinho. Talvez não fosse ali um homem grande, forte, preparado, treinado, um treinamento militar, mas um jovem pastor de ovelhas. E Samuel diz: manda buscar esse rapaz, porque ninguém vai se sentar para comer enquanto ele não chegar aqui. Aleluia. Quando esse jovem entra à presença do profeta, Deus diz para o profeta: unge, Aleluia. eu tenho escolhido para reinar sobre todo Israel. A vontade de Deus para nós contraria a nossa percepção humana. O dom de Deus colocado em nós contraria muitas vezes aquilo que a gente enxerga com os nossos olhos carnais. E ali, esse jovem chamado Davi é ungido por Samuel. Eu acredito que os irmãos olharam e não entenderam nada, falaram: ele? Mas justo ele? Esse moço aí, raquítico, franzino, no meio de tantos homens arrãos. É ele. Aleluia. Deus contempla o dom que ele colocou em mim e em você. Achei um homem segundo o meu coração. Diz o Senhor a respeito de Davi. Glória a Deus. Glória a Deus. Você é segundo o coração de Deus. Você está aqui nessa noite porque Deus foi quem te escolheu. A palavra do Senhor diz: não foi vós quem me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. Tenho o teu nome gravado na palma das tuas mãos, das minhas mãos. Eu te vi ainda informe no ventre da tua mãe. Deus, ele tem nos contemplado muito antes de nós sabermos que ele existia. Deus, ele tem nos visto muito antes de nós conhecermos. E ele tem colocado algo especial em nós, que é a parte do seu próprio Espírito. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma, você é alguém que possui o Espírito de Deus na sua vida. Existe um dom de Deus em você, não deixa isso apagar. Inflama isso novamente na presença de Deus. Busque a Deus para que esse dom seja inflamado em você, para que Deus faça aquilo que Ele tem te chamado, aquilo que Ele tem te levantado para ser feito. Não deixa isso apagar. Não deixa que as tristezas, as enfermidades, as lutas, os problemas venham apagar isso dentro de você, apagar isso dentro de mim. Porque muitas vezes é isso que o inimigo tenta. E como foi dito aqui nessa noite, o Senhor já tem soprado, o Senhor já tem levantado, o Senhor já tem restaurado. E eu creio que todos nós vamos sair daqui hoje diferentes do que nós chegamos. Ainda que talvez você olhe assim e fale: mas eu não estou vendo nada, eu não estou sentindo nada, eu não estou vendo nenhuma transformação aparente. Mas no momento da dificuldade você vai sentir Aleluia. a força, a grandeza, o dom de Deus despertar em ti e te capacitar, adestrar as tuas mãos para a batalha, te levantar, te fortalecer, para você continuar caminhando. Porque o simples fato de nós caminharmos em algumas situações é por graça de Deus. Porque se fosse pela nossa própria força, nós estaríamos prostrados com o rosto no chão. Timóteo, desperte o dom de Deus que há em ti. Porque Deus não te deu o espírito de temor,
Deus não te deu um espírito de fracasso. Deus não te deu um espírito para você voltar atrás, não. Mas Ele te deu um espírito de fortaleza, um espírito para você avançar, um espírito de coragem, um espírito que vai te encher de fé, porque o dom de Deus habita em ti. Busque esse dom para a sua vida. Veja que os grandes homens de Deus tiveram momentos de dificuldade. Os grandes homens de Deus tiveram momentos onde acharam que não iria ter mais jeito, que não iam poder mais continuar. E o Senhor os desperta, porque neles havia algo do próprio Deus. Aleluia. A Bíblia nos compara, irmãos, ou nos chama templo do Espírito Santo. Sabia que o Espírito de Deus faz morar em você? Aleluia. Sabia que o Espírito de Deus habita em ti? Sabia que você é o tabernáculo vivo do Senhor? Onde o Espírito de Deus habita em você, onde o Espírito de Deus te fortalece, onde o Espírito de Deus te dirige, onde o Espírito de Deus comunica com o teu Espírito e te dá direção, onde o Espírito de Deus intercede por você, muitas vezes com gemidos inexprimíveis, porque nós não temos palavras para falar aquilo que nós estamos sentindo. Eu já falei aqui várias vezes essa passagem que diz que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A tradução, o sentido original dela significa Deus colocar o seu coração em nós, na pessoa do Espírito Santo, para Ele sentir aquilo que nós estamos sentindo. E que eu não sei muitas vezes dizer para Deus, para expressar o que eu estou sentindo. Não tem situações que a gente se ajoelha e chora e a gente não sabe falar, porque não tem palavra que traduz aquilo que a gente sente. É nesse momento que o Espírito de Deus intercede por você. Aleluia. É nesse momento que o Espírito de Deus traduz aquilo que você está sentindo para o Pai. Porque lá em Hebreus está escrito que nós temos um Deus que Ele se compadece dos nossos sentimentos. Ele sabe aquilo que nós estamos sentindo, porque em tudo Ele foi provado. Jesus, Ele sabe o que é ter fome. Jesus, Ele sabe o que é ter sede. Jesus, Ele sabe o que é padecer sofrimento, o que é sentir dor, o que é ser escarnecido, o que é ser esbofeteado, o que é ser humilhado. Ele sabe o que é ser crucificado. Ele sabe aquilo que eu e você sentimos. Aleluia. Ele sabe. Ele sente. Nós não estamos sós. Nós não estamos abandonados. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada, não. Existe algo de Deus em nós. Aleluia. Existe um dom de Deus que habita em nós, que nos levanta, que nos fortalece. Às vezes nós não entendemos, Senhor, mas há 10 minutos atrás eu estava aqui que parecia que o mundo tinha acabado. E de repente Deus vem e sopra. Aleluia. Lembra daquela passagem do vale de ossos secos? Às vezes nós estamos como ossos secos diante do Senhor. E Deus diz, profetiza sobre a vida dele. Aleluia. E quando o vento de Deus vem, aqueles ossos começam a se chacoalhar, e começam ali a se juntar, e os nervos vêm, e vão se entrelaçando, a carne vem, e vai preenchendo os espaços, e quando se percebe, aquele homem que estava ali como osso seco, caído, acabado, está de pé novamente. Aleluia. Esse é um milagre que Deus opera na nossa vida nesta noite. Vamos nos colocar em pé, vamos orar a Deus. Aleluia. E deixa o Espírito de Deus soprar na sua vida. Deixa o Espírito de Deus fazer essa obra na sua vida. Sinta pela fé o vento de Deus passando na sua vida. O dom de Deus que há em ti está sendo despertado nesta noite. O dom de Deus que está em ti, na sua vida, está sendo vivificado nesta noite. Essa brasa vai voltar a arder novamente diante do altar. Aleluia. Deus vai te colocar de pé novamente. Oremos, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, ó Deus, porque nós cremos que tudo pode, Senhor, que os seus pensamentos
pensamentos podem ser impedidos, que o Senhor é aquele que vela pela tua palavra para cumprir. Aleluia. E Senhor, se essa palavra vem de ti nesta noite, eu peço a ti, em nome de Jesus, para que o teu Espírito sopre no meio da tua igreja, Lamanás, Glória a para que o Senhor realize uma obra de avivamento. Aleluia. Que o Senhor tem colocado aqui nas nossas vidas, seja despertado nesta noite, Aleluia. Glória, glória, glória. Aviva, Senhor, a tua obra, aviva o teu povo, fortalece a tua igreja, sopra, Senhor, nós profetizamos sobre os nossos secos nesta noite, para que sejam vivificados, para que sejam levantados, para que sejam restaurados na tua presença, Senhor. Andás, tu levanta com poder, Senhor, fortalece, ó Deus, coloca o teu povo em pé na tua presença, Senhor, novamente, em nome de Jesus. Aleluia. Ó Deus, sopra o teu Espírito, Senhor. Glória a Deus. Deus, invada este lugar, e reviva, ó Deus, sopra, Senhor, fortalece, enche, desperta, Senhor, para que a chama arda continuamente sobre o altar. Aleluia. Oh, glória, 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 glória. Oh, glória a ti, aleluia. Oh, glória, glória, glória. Aleluia. Fortalece, Senhor, levanta aquele que está caído, fortalece, Senhor, aquele que está cansado, enche novamente de força, de vigor, adestra, Senhor, as nossas mãos para a batalha. Oh Deus, não deixa que ninguém se perca, Senhor. Oh Deus, tu és aquele que cuida do teu povo, o Senhor é aquele que tem colocado. Glória a Deus, aleluia. Deus, sopra, fortalece. Eu sei que tem pessoas aqui que estão passando por situações de adversidade, por situações, Senhor, onde as forças humanas já estão chegando ao fim, mas o Senhor é aquele que fortalece, o Senhor é aquele que enche, o Senhor é aquele que renova, porque a força vem de ti. Oh Deus, enche a tua igreja, fortalece o teu povo, para a glória do teu nome. Oh, aleluia. Oh, glória, 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 glória. Pela fé, nós ouvimos os ossos baterem, Senhor, nós ouvimos os ossos aqui tremerem, os ossos se levantarem, os nervos novamente, Senhor, invadirem a carne, Senhor, cercando, fortalecendo, revigorando, levantando, e o inimigo vai caindo por terra, em nome de Jesus. Espírito de tristeza, sai em nome de Jesus. Espírito de fracasso, sai em nome de Jesus. Espírito de desânimo, sai em nome de Jesus. Oh Deus, tira toda a obra do maligno, põe por terra todo o operar do maligno na vida do teu povo. Como todo Espírito tem a liberdade de agir, de fortalecer, de guiar a tua igreja, Senhor. Deus, fortalece o teu povo nesta noite. Aleluia. Senhor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos pela plenitude do teu Espírito e por sairmos daqui vivificados pela fé. Senhor, leva o teu povo na tua paz, guarda, livra de todo mal, abençoa, Senhor, dando uma semana de vitória, uma semana abençoada na tua presença. Continua, Senhor, trabalhando, dando livramento, que não falte a tua provisão para as nossas vidas, Senhor, e dá uma semana na tua paz. Despede a tua igreja na tua paz, em nome de Jesus. Assim nós oramos e já te agradecemos.